Boa tarde, meu povo. Shalom, shalom, como diz a minha esposa Franciele. E a pedido dela, gostaria de começar uma espécie de quadro nesta página chamado Hora Catequética. Nós vimos que nas lives houve uma profunda adesão às palavras que eu apresentei nas últimas ocasiões e por isso resolvemos iniciar um quadro que, havendo público, nós pretendemos que seja permanente. Bom, amanhã nós estaremos entre os católicos celebrando a solenidade de Cristo Rei. E curiosamente hoje chegou um livro da minha biblioteca católica, que é a Francina, cujo nome é Guia Ide e Pregai. E me chamou a atenção que, sem haver qualquer relação com essa solenidade, a publicação desse livro, na introdução do primeiro capítulo há uma citação ao Salmo 71, em algumas bíblias 72, que é um dos salmos reais. E essa citação específica é do versículo 11, que diz o seguinte: os reis de toda a terra hão de adorá-lo, todas as nações hão de servi-lo. Mais tarde nós vamos explorar a profundidade desse salmo, mas tendo em vista a solenidade de amanhã, eu gostaria de lembrar a todos que diariamente, quando nós rezamos o Pai Nosso, há um fragmento dessa oração muito importante, que é o Venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Na Bíblia não existem palavras aleatórias, palavras tomadas sem contexto. E essa oração que Jesus nos ensinou deve trazer em si algum significado. Pois bem, qual é a natureza desse reino que nós pedimos no Pai Nosso? Cristo não é rei desde sempre? Por que então seria necessário pedir que este reino viesse a nós? Bom, respondendo a uma dessas indagações, de início eu já afirmo: Cristo de fato é rei desde sempre. Ele gerado consubstancial ao Pai, é eterno e, portanto, sua majestade advém desde os primórdios da criação e até mesmo antes dela. Mas o chamado reino de Deus, o chamado reino dos céus, ele não foi proclamado de imediato com a criação do homem. Nós tivemos a queda do homem, nós tivemos então alguns momentos para que este reino enfim se estabelecesse ou viesse no futuro a se estabelecer. Nós tivemos a preparação desse reino. No Antigo Testamento, Deus escolhe o povo de Israel e, por meio dos seus patriarcas, reis, juízes, profetas, ultimando em João Batista já no Novo Testamento, nós temos ali uma preparação para aquilo que seria o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Cristo. Esse reino, no entanto, ele só vem a ser introduzido na história humana com o nascimento, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui duas etapas já, a preparação e a introdução na história. E a partir de então, este reino vem evoluindo até os dias de hoje, conquistando mentes e corações através da força auxiliadora do Espírito Santo. E hoje estamos nesse processo de evolução, mas haverá um dia em que este reino se consumará, ou seja, com a segunda vinda de Jesus, oportunidade em que ele colocará os justos à sua direita e os ímpios à sua esquerda. Enfim, neste momento final da história humana, haverá a consumação da vinda do reino, a efetiva vinda do reino. Nesse contexto, nós então somos levados a refletir sobre este reino que foi plantado, semeado, introduzido, vem evoluindo e se completará na história e em nós apenas no futuro. Este reino, como eu mesmo já disse, apesar de já estar presente no meio de nós, Jesus fala, o reino dos céus já está presente no meio de vós, ele nos foi preparado, né?
Se nós olharmos o Antigo Testamento, que é a maior parte da Bíblia, nós temos diversas profecias a respeito deste reino. Eu vou separar duas dessas profecias aqui. Em primeiro lugar, Isaías, capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselho Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim, sobre o trono de Davi e em seu reino. Então, esta é a primeira de muitas profecias do Antigo Testamento que eu trouxe aqui. A segunda, muito conhecida por força da liturgia do Domingo de Ramos, é de Zacarias. E ele diz o seguinte: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montando num jumento, no potro de uma jumenta. Diante dessas profecias, Israel, que fora grande por ocasião do reinado de Davi, do reinado de Salomão, mas que na sequência foi subjugado por potências estrangeiras, Babilônia e outros, no momento da vinda de Cristo, aquela antiga glória de Israel também estava arrefecida pela dominação romana. Até então nós tínhamos a província da Judéia, que era administrada por um procurador do imperador, e um reino supostamente autônomo, que era o reino da Galileia, administrada pelos chamados tetrarcas, mas que também não passavam de fantoches do imperador e haviam corrompido a fé do seu povo a costumes estrangeiros. E com essas profecias, uma parcela significativa do povo esperava que viria um rei para libertá-los daquela dominação, para trazer de volta toda a glória do trono de Davi. No entanto, eles estavam equivocados. Essas profecias falavam de um reino que seria eterno. E a gente sabe que não existe nada mais passageiro do que lideranças políticas. Lideranças políticas vêm e vão. Lideranças políticas têm as cabeças cortadas, decapitadas. Lideranças políticas são depostas. Lideranças políticas são presas. E este não era o propósito de Jesus. A mensagem de Jesus, na verdade, chegou a entusiasmar uma parcela do povo de Israel, tanto que ele é recebido em Jerusalém sobre o lombo de um jumentinho, conforme havia profetizado Zacarias, e o povo em alegria gritava: Hosana! Hosana! Hosana a quem? Viva o nosso rei! O filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Então ali o povo entusiasmado via naquele carpinteiro que havia se destacado pelos milagres que praticara. Entusiasmado com ele, o povo gritava: Hosana ao filho de Davi, Hosana, glória ao herdeiro do trono. No entanto, esse mesmo povo, em êxtase no Domingo de Ramos, infelizmente, esse mesmo povo, na sexta-feira seguinte, o crucificaria. João, o evangelista João, ele nos diz muito bem por que isso se deu. Logo no prólogo, naquela passagem, no princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus, ele também diz o seguinte: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Mais para frente, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles queriam um rei que liderasse o mundo. Exato, eles queriam um rei político que liderasse a libertação de Israel frente àquela autoridade estrangeira que era particularmente terrível para eles. Nós tínhamos cobrança de impostos, nós tínhamos crueldade, e contra tudo isso o povo se uniu em torno de uma esperança de uma liderança política. Contudo, nessa esperança, nessa expectativa, acabou não reconhecendo o verdadeiro rei que havia chegado
até esse povo. E por que não o reconheceu? Justamente porque Jesus mais tarde vai falar para Pilatos o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Afinal, há pouco eu dizia, os reinos deste mundo, as autoridades deste mundo são passageiros. E as profecias apontavam para um reino que seria eterno. Então, esse mesmo povo entusiasmado no Domingo de Ramos vai ser movido pelas autoridades judaicas da época para crucificar Jesus. E nisso nós entramos no evangelho desse domingo, que é de Lucas 23, 35 a 49. Esse evangelho, ele traz uma cena muito conhecida para nós cristãos, que é a da crucificação, no momento em que colocam Jesus no meio de dois ladrões e, na sequência, acima de sua cabeça, para além da própria coroa de espinhos, apõe a placa indicando de quem se tratava aquele condenado e o motivo da sua condenação. Então, Lucas 23, 35, 49. Pegue sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Eu tô com a minha aqui já. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles dividiram suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que salve a si próprio, se é Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: este é o rei dos judeus. A inscrição exata, ela difere um pouco nos evangelhos, tá? João vai dizer que estava escrito sobre a cabeça de Jesus o nome dele, a procedência e o motivo da condenação, chegando então a Jesus Nazareno, o rei dos judeus, o que estaria escrito inclusive em 3 línguas, hebraico, grego e latim. Em latim nós temos Jesus Nazareno Rex Iudaurem, que significa justamente aquela sigla INRI, que está consagrada na iconografia. Mas dessa passagem específica do Evangelho, nós podemos tirar algumas observações muito importantes. Primeira delas, os inimigos de Jesus haviam feito de tudo para condená-lo e para colocá-lo sob aquele suplício. Haviam subornado o povo, haviam movido as multidões, e mesmo assim, a inscrição que foi colocada acima da cabeça dele, ainda que em tom de escárnio e deboche, não deixou de resplandecer a verdade. Ali estava Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Outras observações que podem ser feitas dizem respeito ao próprio formato da cruz, 4 pontas, indicando os 4 cantos da terra. Ou seja, ali estava o rei profetizado para reinar sobre os 4 cantos da terra. E esses príncipes dos sacerdotes que diziam: descem daí, se é mesmo o rei dos judeus, desce daí, salvou aos outros, salva a ti mesmo. Eles ignoravam simplesmente o propósito daquele rei. O propósito daquele rei não era subverter a estrutura política a que estava submetida a Judeia naquele momento. O propósito daquele rei era servir de sacrifício para o resgate do seu povo. E daí a palavra prossegue. Um dos malfeitores, ali crucificado, blasfemava contra ele. Ou seja, as blasfêmias não vinham só de baixo,
e um de quem estava lá em cima também, entre os crucificados. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro, e aqui já se introduz a história do bom ladrão, o repreendeu. São Dimas. Nem sequer teme a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós, ladrões, isto é justo, recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E também é uma lição de grande humildade que aquela verdade negada pelos príncipes dos sacerdotes, pelas autoridades religiosas, por aqueles que se diziam ungidos, veio a ser reconhecida pelo ladrão. Trata-se de um sinal muito emblemático, porque os mestres da lei, os príncipes dos sacerdotes, se julgavam depositários de toda a palavra de Deus. Eles estudavam anos a fio as Escrituras, então o Antigo Testamento, e não puderam reconhecer aquilo que um ladrão reconheceu. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Ou seja, aquele ladrão reconheceu Jesus como rei. E é isso que nós cristãos, especialmente os católicos, também devemos fazer neste fim de ano litúrgico em que estamos às vésperas do Advento. Nós temos um rei que veio e que virá em toda a majestade. E o próprio salmo com o qual eu iniciei essa mensagem, e que veio escrito nos livros, no livro que recebemos, se lido em toda a sua profundidade, ele proclama isso. A princípio se trata de um salmo que foi escrito por Davi ao seu filho Salomão, mas se estendeu por toda a casa de Davi, por todos os descendentes de Davi, inclusive a Jesus, profetizando o ministério real do Cristo. Salmo 71, em algumas Bíblias 72. Ó Deus, confiai ao rei os vossos juízes, entregai a justiça nas mãos do Filho real, para que ele governe com justiça vosso povo e reine sobre vossos humildes servos com equidade. Produzirão as montanhas frutos de paz ao vosso povo e as colinas frutos de justiça. Ele protegerá os humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Ele viverá tão longamente como dura o sol, tanto quanto ilumina a lua através das gerações. Descerá como a chuva sobre a relva, como os aguaceiros que embebem a terra, florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz, até que cesse a lua de brilhar. Ele dominará de um a outro mar, desde o grande rio até os confins da terra. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Bendito seja eternamente seu nome glorioso, e que toda a terra se enche de sua glória. Amém. 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 E aqui está aquilo que os inimigos de Jesus não conseguiram perceber e que nós cristãos somos chamados a ter em mente. Nós temos um rei, não um rei político, mas um rei que deve habitar e reinar em nossos corações. Eternamente. O reino de Deus é um processo, é uma construção e só se completará quando vier o fim dos tempos. Mas, assim como o Pai Nosso proclama: venha a nós o vosso reino, no verso seguinte ele também diz: seja feita a vossa vontade. Nós só teremos Jesus como Rei quando soubermos ser dele o seu discípulo. Quando soubermos que a nossa vontade deve estar intimamente conectada à vontade dele. Não há reis
sem súditos, e não há súditos sem rei. E por isso, para finalizar, eu gostaria de proclamar efusivamente: Viva Cristo Rei! Tchau, tchau.